Quando eu cheguei aqui em Campinas, em 93, 93, fui pastorear a igreja dessa menina aqui, da Andréia, sua esposa, e ali estivemos por um bom tempo. A Neuza e eu fomos assim, meio que cupidos desses dois. Foi? Foi ou não foi? Viu, Laura? Você não sabia disso, né? Mas, então, a gente tem assim, alegria no nome de receber. O Hamilton, ele é psicólogo, um cara que fala bem a nossa língua, né? Está aqui bem à vontade, né, Hamilton? A gente tem aqui uma turminha de psicólogos que lidam aqui conosco, porque eu disse para ele, aqui, o melhorzinho baba, né? Então, a gente precisa muito de alguém que cuide um pouco da gente, né? Das questões da emocionalidade. O reverendo Hamilton, então, é psicólogo e é também pastor, isso é mais importante. Ele é pastor de ovelhas, pastor de almas, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E você já é pastor há quanto tempo? Vou completar 35 anos. 35 anos de exercício do pastorado, né? Então, a gente tem essa alegria enorme de estar recebendo essa turma, né? Só não está aqui o Pedro, o filho mais velho, porque está prestando no prova do Unesp, não é isso? Então, ele não pode, só ter uma coisa meio assim, não prevista, né? Foi para a segunda fase, né? E a fase estava prevista mais para frente, era uma antecipada, não sei se porque acumulou para janeiro muita segunda fase, então eles anteciparam para agora para dezembro. Então, a gente quer deixar aqui o professor Hamilton bastante à vontade. Oi? Vai passar para esse lado de cá? Legal. Beleza. Vamos deixar o pastor Hamilton bem à vontade. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe e que você seja bênção para os nossos corações. Vocês pegam o projetor? Pois não. Você pode pôr uma cadeira para Não precisa. Pastor presbiteriano não sei. E aí vai ter que ficar perto por conta da captação de som. Pois Aqui tá todo mundo em casa. tá ótimo. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Espero que possa edificá-los também aí em casa. Bom dia. Não se assustem com a apresentação do Altamiro. Eu trabalho no Instituto de Criminalística, mas eu agora, depois de 30 anos de serviço, eu trabalho mais interno, mais administrativo e tal. Tirar a máscara? Posso? Então, dá licença. E trabalhei muito na rua, aqui na cidade de São Paulo, na capital. Trabalhei no setor de homicídios, onde a gente via tudo quanto é tipo de desvario da razão, de absurdos, de sofrimento. Mas isso aí só me fez me apegar muito mais ao meu Deus, ao grande e maravilhoso Deus que é Jesus Cristo. Uma das coisas que eu gostaria de dizer, pastor presbiteriano fala muito, viu, Mike? E, então, vocês me dêem aí, os pastores presbiterianos, volta e meia, pregam de... ótimo. Pregam 1 hora, mas se deixar, a pessoa cai da janela e aí é onde acaba a pregação. Mas eu vou procurar ser bem sucinto nessa fase aí do último domingo do Advento. O rei na estrebaria. É uma alegria falar. Falar de Jesus Cristo já é bom, ainda falar do Advento. O Advento é uma das coisas mais maravilhosas da fé cristã. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de sua glória, tornando-se na forma de servo, semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se
morte, sendo obediente à morte e morte de cruz. O rei na estrebaria fala desse momento que os teólogos falam da humilhação de Deus. Paulo usou a palavra kenosis, que é o esvaziamento de Deus. Sabe, irmãos, Deus tinha tentado se mostrar aos homens de uma maneira muito intensa, desde o começo, falando, fazendo alianças, manifestando a sua graça, fazendo o pacto sinaítico com Moisés e o povo hebreu, mas ninguém conseguia compreender, por mais que Deus se revelasse, e ele mandava os seus profetas para anunciar o que estava no seu coração, mas os homens não entenderam, não conseguiam entender. Agostinho fala que a razão humana, as estruturas mentais humanas não conseguem de maneira nenhuma compreender a Deus. É impossível ao ser humano compreender com as nossas estruturas racionais algo tão imenso, um espírito infinito, imortal, perfeito, santo e justo, um espírito tão puríssimo, com um poder tão ilimitado, imutável, onipotente, onipresente, onisciente. As nossas estruturas não conseguem captar e compreender essa dimensão fantástica e maravilhosa de Deus. Deus se esforçou, Deus se empenhou em tornar-se conhecido, mas a humanidade não compreendeu a Deus. Não compreendeu a Deus. A encarnação de Jesus, o rei na estrebaria, é um amor tão desesperado de Deus, um amor tão forte de Deus, que o levou a se esvaziar da sua glória e forjar no ventre de Maria um corpo vazio e nascer naquele ambiente insalubre, sujo, pesado, cheio de animais. Foi o ato da humilhação de Deus, e ele fez por amor à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O rei na estrebaria é essa mensagem mais forte, mais clara. O rei na estrebaria é Deus abrindo as cortinas do céu e mostrando o seu rosto. Por isso Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu falo não são minhas, mas são as palavras daquele que me enviou. E Paulo, falando de Cristo, fala: ele é a expressa imagem do Deus invisível. E Hebreus começa a sua palavra, a sua carta, dizendo assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje, nos presentes dias, nos fala em Jesus, que é o herdeiro de toda promessa, criador de tudo que há, glória de Deus, luz das alturas, tudo se sustenta em Jesus. O rei na estrebaria é essa mensagem tão extraordinária, tão forte, da humilhação de Deus, do esvaziamento da sua glória. Para quê? Para se manifestar em você, a todos nós. Rei na estrebaria. A Bíblia diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É por essa manifestação clara do rei na estrebaria que nós somos adotados. Deus só teve um filho, criado por ele, um unigênito. Mas o coração de Deus quer que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos que somos nós. Glória a Deus. O rei na estrebaria. Mas eu tenho que dizer que o rei na estrebaria ainda é um grande mistério para a humanidade e para a teologia.
o rei na estrebaria foi tratado como um grande escândalo para os judeus, como loucura para os gregos. Paulo, falando sobre isso, ele diz assim, visto em 1 Coríntios 1, 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são salvos, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu devo explicar um pouco mais sobre isso. Por que loucura e por que escândalo? Para os judeus, o rei na estrebaria era um escândalo, porque a profecia messiânica sempre foi muito forte dentro de Israel. Os rabinos, dentro das sinagogas e mesmo no templo, pregavam fortemente a esperança da vinda do Messias. Até hoje nós olhamos lá para Jerusalém e o pouco que sobrou da cidade antiga foi o Muro das Lamentações, e lá os judeus, principalmente os ortodoxos, estão lá, orando e colocando bilhetinhos lá no Muro das Lamentações, pedindo a vinda do Messias. Por quê? Porque na mente da teologia judaica, o Messias deveria ser um nobre, descendente direto de Davi. Ele deveria ser um rei. Como rei, ele deveria ser um estadista, como Davi, um guerreiro, como Davi, que puxaria sua espada com um grande exército e venceria o gigante. O gigante, nessa época, era o Império Romano, que dominava tudo, que os humilhava, que cobrava impostos, e eles queriam expulsar os romanos das suas terras, estabelecer ali Sião, a doutrina sionita. Sião era as fronteiras do reino Davi, restaurar as fronteiras do reino Davi. Essa é a doutrina sionita. Eles precisam restaurar as fronteiras do reino de Davi. Então eles esperavam isso, um rei nobre, que morava em palácios, que tinha grande poder, que tinha exércitos, que podia ser para eles alguém tão extraordinário que o mundo inteiro viria a Israel para de Israel ouvir a lei de Deus. Essa era a expectativa dos judeus. Essa é o grande anseio deles até hoje, o Messias. Então, quando eles ouvem dizer, nasceu numa manjedoura, filho de carpinteiro, nasceu no meio dos animais, não estudou com os grandes sábios da humanidade, como Paulo estudou com Gamaliel, não pode ser o Messias, não pode ser o rei que Israel esperava. Eles o recebiam como o profeta de Nazaré, eles o recebiam como o rabi, ou o rabino, o mestre que conhecia a lei e podia explanar sobre a lei. Messias, de maneira nenhuma. O Messias pobre, o Messias que vivia no meio do povo humilde, o Messias que vivia no meio dos coxos, dos cegos, que recebia as prostitutas, que abraçava os publicanos. Esse não é e nunca poderia ser para um judeu. O Messias era um escândalo. Era um escândalo. Foi por isso que ele escondia no começo a sua identidade e dizia, não diga isso a ninguém. Mas depois, no fim, ele foi acusado, condenado, crucificado exatamente por se dizer rei dos judeus. Lembram-se da tábua pregada na cruz que continha a acusação
contra Jesus Cristo, lá dizia, este é o rei dos judeus, em 3 idiomas. Os judeus se escandalizaram até disso e foram lá pedir para Pilatos, olha, não escreva que ele é o rei dos judeus, então escreva que ele diz que é o rei dos judeus. Pilatos olha para os fariseus, os sacerdotes, e responde assim, o scripsi, scripsi. Que eu escrevi? Eu escrevi. Vai ficar isso aí, ninguém vai tirar. Essa é a acusação que vocês fizeram contra ele. Ele morreu por isso. Porque foi chamado Messias. O rei da estrebaria. O rei desse escândalo. Escândalo. Como os judeus poderiam aceitar esse escândalo? Um rei pobre, um rei humilde, um rei que vive no meio dos sofredores. E o rei na estrebaria é uma loucura para os gregos. Sabe por que ele era uma loucura para os gregos? Porque os gregos adoram filosofia, se colocavam nas praças lá. Sócrates ia para as praças para debater com os epicuristas. Platão escrevia sobre isso. E o que eles diziam? A filosofia grega pregava que o mundo perfeito era o mundo das ideias. Até a influência, depois foi recebido como influência do dualismo platônico. O mundo das ideias, o mundo dos espíritos é o mundo perfeito. Lá não tem morte, lá não tem fome, lá não tem dor, lá não tem doença. E o mundo da matéria foi criado por Demiurgo, um Deus imperfeito, e criou a matéria. A matéria é imperfeita. Na matéria nós sofremos, na matéria nós temos dor, na matéria nós temos fome, na matéria nós temos sede, na matéria nós morremos e adoecemos. A matéria é uma criação imperfeita. Portanto, em toda a mitologia grega, acontecia de homens heróicos, com atos heróicos como Hércules, como Perseu, como Teseu, que, devido à sua grande obra, eram elevados até o Olimpo para habitar com os deuses. Mas nunca um Deus se diminuir, se tornar matéria. Isso é loucura para o grego. Isso é absurdo. Como Deus, vivendo como um espírito puríssimo, imortal, vai se tornar matéria. Isso é loucura. Por que um Deus faria isso? Por que um Deus se diminuiria? Por que um Deus se humilharia? Por que um Deus se colocaria num corpo para ter fome, para ter sede, para chorar pela morte do amigo Lázaro, para chorar quando olhava a multidão perdida, como ovelha sem pastor? Como? Isso não é concebível racionalmente. Para o grego, isso é loucura. O rei na estrebaria, a encarnação do verbo. Para os gregos, é loucura. Eles tinham muita dificuldade em compreender isso. Não era racional, não era próprio, não era assim que se fazia as coisas. Aí Paulo escreve aos gregos, em 1 Coríntios, dizendo o seguinte, porque a loucura de Deus é mais sábia que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no
O rei na estrebaria é essa loucura, essa irracionalidade divina. Por que Deus fez um negócio desse? Porque o rei chegou na estrebaria. Compreendemos isso? Nós precisamos entender um pouco do coração de Deus. O rei chegou em silêncio. O reino dos céus invadiu a história humana secretamente. O rei chega na obscuridade. O rei chega entre os animais, num ambiente extremamente sujo, sem higiene. Quando o mundo dormia, o rei invade a nossa história sem ninguém perceber. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da pessoa divina, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Às vezes, meus irmãos, me pergunto como aquele coral de anjos se manifestou àqueles pobres pastores, a classe mais humilde da estratificação social. Não poderia ter se manifestado a todos os reis da terra, anunciado que chegou, que Deus chegou? Por que Deus omitiu isso? Na sua segunda vinda, será como um relâmpago que sai do Oriente e se manifesta até no Ocidente, todos verão. Mas por que na sua chegada chegou tão ocultamente? É isso que nós precisamos entender. O rei na estrebaria diz que Deus chegou para desafiar os homens. Nunca provar. Se ele quisesse provar, aquele coral de anjos se manifestaria de uma tal maneira que todos os homens pudessem ver. Não era esse o projeto. O projeto de Deus era entrar tão secretamente. O reino chegaria ao reino dos homens, ao reino das potestades desse mundo secretamente. Ninguém perceberia, nem mesmo Satanás perceberia. Quando percebesse, o reino estava. O rei já estava exercendo a sua influência e mudaria a história do mundo e dividiria a história da humanidade. Mas, acima de tudo, como ele chegou em silêncio, assim que foi a estratégia divina para que o rei entrasse na história humana e para que o rei entrasse na nossa própria história. Se ele quisesse que todos aqui conhecessem, ele enviaria um anjo bradando com voz de trovão. Todos se assustariam, mas creriam. Mas não foi esse o caminho. E aí nós entendemos um pouco do coração de Deus. Deus deseja entrar na humanidade, iniciando a sua invasão pelo coração humano. Discretamente, secretamente. Ninguém vê, mas eu sinto. O Espírito Santo invade a nossa vida com tamanha força que nós nos constrangemos. Nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que estamos diante da divindade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É assim que o rei nasce, oculto, silenciosamente, dentro do coração. Sabe, naquela parte do coração onde estão as nossas feras, os nossos animais, que escondemos, que a nossa psique recalca no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, onde estão aquele ambiente mais pesado do ser humano, de ódio, de perversidade, de engano,
de mentiras, de traições, de erros. É assim que o rei chega lá, naquele ambiente. E é lá que ele começa a mudar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que alterava, que respirava a vingança com Paulo, com ira, já não faz mais isso. O reino chega assim, silenciosamente, pacificamente, amorosamente, e começa essa transformação. Mas como o rei da estrebaria se levantou para se tornar o grande Messias, Senhor, Salvador e Rei de todos os cristãos, e a resposta de Deus para toda a humanidade, assim também, quando o rei na estrebaria nasce dentro do coração humano, ele cresce, ele santifica, ele muda, ele renova a nossa mente. E nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Assim o rei também chega, cresce, transforma e transpassa o ser humano para atingir a humanidade. Através da nossa palavra, através do nosso perdão, através da nossa reconciliação, através do nosso estender a mão. Cristo vive através de nós. O rei da estrebaria quer nascer em nós, quer crescer em nós, quer falar através de nós, quer agir através de nós. Ele quer estar vivo em nós e abençoar e impactar o mundo através. Hoje nós somos o corpo de Jesus Cristo na terra. A igreja é o corpo do rei que nasceu na estrebaria. Quanta mensagem não o rei da estrebaria nos traz. Eu não vou me alongar muito, há muito que se dizer, eu vou encerrar. Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos, o escândalo dos judeus, a loucura dos gregos, é o nosso rei da estrebaria. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O rei da estrebaria é Jesus Cristo. Aquele a quem amamos, aquele a quem servimos. Aquele a quem entregamos o nosso coração e a nossa vida. E dará à luz um filho, Mateus 1, 21 a 23. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O rei da estrebaria é Deus chegando muito perto. É Deus escancarando o seu coração. É Deus mostrando a sua vontade. É Deus mostrando o seu rosto. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Um Deus que ama desesperadamente. Um Deus que não medirá esforços para te alcançar, para chegar no seu coração, para nascer em você. Um rei que ama de uma maneira tão desesperada. Um Deus que ama de uma maneira tão desesperada. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É essa mensagem que o rei da estrebaria nos traz. Um grande amor de Deus. Transpassa a razão. Transpassa os conceitos humanos. Transpassa as expectativas humanas. Mas esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Deus tão sensível ao ser humano que não pôde esquecê-lo em momento algum. E na estrebaria ele veio se mostrar humilde, amigo, pobre, sem luxo, sem vaidade, com a única motivação: chegar até você,
chegar até mim e amar. Veja sua fronte. Eu quero agora orar com você, encerrando esta parte. Pai querido, Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Te amamos porque sentimos o Teu amor ser derramado sobre nós. Na estrebaria, ficamos quebrantados de ver tão grande amor, tão grande sacrifício, tão grande empenho, amor desesperado. Abrimos o nosso coração, reconhecemos a Tua grandeza. Reina em nós. Ó Rei da estrebaria, oferecemos o nosso coração como berço para o Seu nascimento. Nasce. Traga o reino dos céus para dentro de nós. E que esse reino se expanda para fora de nós. E alcance a nossa casa. E alcance os nossos familiares. E alcance os nossos amigos. E alcance toda a humanidade. Com justiça, com paz, com amor, com perdão. Faz esta obra. Em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Falei muito, mas... Obrigado, gente, pela paciência. Que Deus abençoe vocês. Desculpe aí as formalidades. O pastor presbiteriano, ele é formado de uma maneira tão formal que às vezes a gente vai nos cultos da mocidade, todo mundo pulando e fala, e aí, pastor? A gente faz... Mas tem um cabo de vassoura dentro da gente. A gente é criado sobre uma forte disciplina. Então, vocês nos perdoem aí a formalidade. Gostei muito de estar aqui, foi muito gostoso conhecer a Mayra, conhecer vocês. Altamiro foi meu cupido de casamento, então ele já está no coração da gente há muitos anos. Que Deus abençoe vocês, rica e poderosamente. Muito obrigado.